Vamos hoje estar explorando o capítulo 6 do Evangelho de João, dando continuidade àquilo que foi proposto para Saladã. E antes de mais nada, aqueles que leram, glória a Deus, a gente não vai ler o capítulo todo, são 70 versículos, mas a gente vai explorar os temas principais desse capítulo. Então a gente vai fazer uma leitura salteada, mas contudo, capítulo 6, Evangelho de João. Vamos primeiro orar para que a gente possa estar entrando no texto. Santo e eterno Deus, te louvamos pelo privilégio, Pai, a oportunidade que nos concede mais uma vez, Senhor, de estarmos juntos para ouvir e falar sobre a Tua palavra. Tira de nós, Pai, todo aquele que seja impedimento, preocupações, angústias, que tudo fique fora, Senhor, para que este tempo seja voltado para a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, perdoa-nos, pois somos limitados em tentar, Senhor, alcançar a Tua vontade, mas ajuda-nos naquilo que possível for, para que a gente, Senhor, saia daqui hoje sabendo e vivendo, Senhor, aquilo que é a vontade da Tua palavra. Em nome de Jesus te oramos, agradecidos. Amém. O capítulo 6, no versículo 1, vai começar falando o seguinte: depois disto, partiu Jesus. Se eu perguntasse a vocês, já de início, depois disso, o quê? Depois de quê? Tá ruim o áudio aí, é? Pronto, Rico, corrigiu? Voltando, já que não ouviram, o capítulo 6 começa dizendo, depois disto, partiu Jesus. Mas depois disto, o quê? Se essa fosse uma pergunta para a classe, depois de quê? Geralmente, quando o texto começa com essa advertência, a gente precisa pensar ou ter em mente aquilo que o autor está falando. Então, estou vendo hoje rostos novos, assim como de manhã, e a proposta da gente é estudar o Evangelho de João. Como pequeno panorama, para quem não pegou todas as aulas, deixa eu te dar uma situação sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho tardio. A gente já tinha Marcos, a gente já tinha Mateus e a gente já tinha Lucas, mas a gente não tinha João. Então, anos depois, viu-se necessário João mesmo escrever mais um evangelho. Um pouco diferente dos sinóticos, ele traz no conteúdo algumas verdades únicas que os outros evangelhos não trazem. Então, primeiro, o Evangelho de Marcos, 16 capítulos, foi escrito por Marcos, porém, no tempo de Jesus, Marcos era uma criança. Então, os comentaristas e autores vão dizer que este foi um evangelho falado ou ditado por Pedro, mas que foi Marcos que compilou, que escreveu. No Evangelho de Mateus, a gente vai ver algo controverso. Mateus, ele era judeu, ele foi discípulo de Jesus, mas Mateus era cobrador de impostos. Então, de certa forma, era mal visto por seus contemporâneos judeus. Porque uma vez que ele estava contra o seu povo, a favor de Roma, coletando impostos, o povo via ele como traidor. Porque Roma estabeleceu para cobrar impostos os próprios membros da comunidade judaica, porque conheciam as pessoas. Então ninguém passaria desapercebido na sua prestação de contas. Então ele era mal visto pelos seus, mas escrevendo um evangelho voltado para os seus, ele apresentou Jesus como rei dos judeus. E ele vai fazer muitas citações do Antigo Testamento, que é o que eles tinham como Bíblia da época. Então ele vai citar diversos profetas, mostrando as profecias a respeito do Cristo. Já Lucas é um autor que não era judeu, que não foi discípulo e que era auxiliar de Paulo, que até então era judeu e contra aqueles do caminho. Paulo se converte, no seu ministério traz consigo algumas pessoas que cooperavam, dentre elas Lucas, e Lucas escreve um livro de 2 volumes,
o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. A princípio era um livro só, depois foi separado. No Evangelho de Lucas, ele fez um apanhado geral com todos os discípulos. Então perguntou a um, perguntou a outro, e é o Evangelho talvez que vai trazer mais detalhes de todas as passagens a respeito de Jesus. Os seus 24 capítulos do Evangelho são recheados de testemunhos diversos de todos os discípulos. E a gente chega, por fim, ao Evangelho de João. No ano que João escreveu, muita coisa já havia mudado. A gente vai ver no capítulo 24 de Mateus que Jesus faz uma profecia. Quando sai do templo, os discípulos, admirados com a construção, ele diz assim: não ficará nesse templo pedra sobre pedra, sem que tudo venha a ser derrubado. No ano que João escreveu, Jerusalém já havia sido destruída. Jerusalém já era um território pisado pelos palestinos e o povo judeu estava disperso em todos os lugares. Nessa época, João, já idoso, era pastor de uma igreja em Éfeso e escrevia para o seu público, possivelmente, aquilo que ele já tinha falado em púlpito. Então imagine que João era um senhor já de idade e, como todo ancião, idoso que temos em nossas casas, nas nossas famílias, a gente conhece como é a história de cada um. É um almoço de domingo, é uma reunião com a família e lá vem vovô ou vovó contar uma história. Uma história que marcou a sua vida. E muitas vezes, a gente escutando aquela história faz assim: o senhor já contou umas 20 vezes essa história. Mas ele continua contando a mesma história. E se a gente observar, os detalhes dessa história são a riqueza que aquela pessoa carrega como sua história de vida. João, já um idoso, pastor de Éfeso, talvez contava essas histórias do tempo que em Jerusalém viveu entre eles o Filho de Deus. Então ele tem a prerrogativa de dizer: vou deixar registrado em livro as histórias que eu vivi junto ao Filho de Deus. Então João começa no seu evangelho, no primeiro capítulo, dizendo que ele era o verbo, que ele estava com Deus e que ele era Deus. Mais adiante ele vai falar que esse verbo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 2 ele começa a manifestar seus sinais. No capítulo 3 diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que eu queria que você guardasse? O Evangelho de João como um todo. Que o capítulo 6 não está solto e nem alheio ao capítulo 5 e nem ao capítulo 4. O que é que a gente aprende no capítulo 3? Que ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. E Jesus veio para salvar aqueles que haviam se perdido. No capítulo 4, ele diz à mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E é interessante que aquela mulher diz assim: como tu vai me dar água se tu já está me pedindo água? Tu não tem com o que tirar, o poço é fundo. E ele desdobra aquelas conversas até o ponto que ela pergunta: és profeta? Nossos pais diziam que era para a gente adorar no Monte Gerizim. Vocês que são judeus dizem que é em Jerusalém. Mas qual é o lugar para se adorar? A resposta de Jesus para aquela mulher é: chegará o tempo e agora é. João faz questão de frisar: agora é. Por quê? Porque não existia mais templo em Jerusalém. Tudo já havia sido derrubado. Se João não faz essa ressalva no texto, o seu público ouvinte e leitor ia ficar pensando: como é que pode? Jesus já havia dito, é o que João registra no texto, mas agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque a esses tais Deus procura. Chegamos no capítulo 5, novamente uma situação de festa. Jesus não entra pelo local da festa, ele vai por trás, no pórtico, onde tem um alpendre com várias portas. Na quinta porta, a porta das ovelhas, era um local já não utilizado mais com frequência, era um local utilizado para a purificação dos animais para o sacrifício, mas não tinha mais templo, não tinha mais sacrifício. O local estava, vamos dizer assim, em desuso. E ali se foi formado em quê?
ali se transformou num local chamado Casa de Misericórdia. As pessoas com todo tipo de enfermidade ficavam naquele local como se fosse um refúgio, um hospital, um local de cuidados. E ali havia um homem que há 38 anos tinha uma enfermidade. Jesus se dirige a ele, cura aquele homem, e ao invés de festejarem a cura do homem, repreendem o homem porque isso se deu no dia de sábado. Começa uma discussão. Quem te curou? Vamos matar. Não pode carregar no sábado o leito. Tá errado, isso é transgressão da lei. Isso vai desembocar no final do capítulo, no versículo 39, quando Jesus, conversando com os fariseus que criticavam, diz assim: vocês examinam as escrituras, vocês leem a Bíblia, achando que nela tem solução para a vida, que nela vocês vão encontrar a vida eterna. No entanto, a Bíblia testifica de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Observa que situação. Toda a discussão se deu porque, como doutores da lei, eles usavam a escritura que eles tinham. E tinham a convicção que pela escritura tudo tinha resposta. É nisso que a gente crê. A nossa Bíblia, ela é o nosso manual de prática e de fé. Mas o que é a Bíblia sem Jesus? A Bíblia na mão de alguém que não crê. A Bíblia na mão de alguém que não dá a ela a autoridade de palavra de Deus. Ela é só um livro. Então chegamos ao capítulo 6. E o texto vai dizer: depois disto. Veja quantas circunstâncias, quantas situações houveram. Então não perde o fio da meada. O capítulo 6 de João, ele está linkado diretamente ao 5, ao 4, ao 3. Vai estar também ligado no 7, no 8. Ele é um discurso, agora, do próprio João, para a igreja que ele dirigia. E não só para ela, para as igrejas co-irmãs, que receberiam também de João aquele material. Porque o gnosticismo e muitas ideias haviam surgido. E João precisava defender que Jesus era Deus, sendo filho de Deus, mas igual a Deus. Então, no capítulo 6... no versículo 4, como eu disse a vocês, a gente não vai ter tempo de ler todo, diz assim: então Jesus, 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que eu mostrei para vocês esse pano de fundo? Porque João faz citações que parecem ilógicas para ele. João era judeu, João era discípulo, João participou com Jesus de festas da Páscoa, era algo culturalmente normal para João. Mas Jerusalém estava destruída, não tinha mais templo, o povo estava disperso, e na Ásia Menor, João agora pastoreava uma igreja, possivelmente, que tinha gentios, que tinha pessoas que não eram judias. Então, para falar da Páscoa, João vai dizer, essa Páscoa é uma festa típica dos judeus. Então, ele faz menção que aquela festa era a festa dos judeus. Vendo que uma grande multidão vinha, versículo 5, a ter com ele, Jesus testa Filipe: onde compraremos pão para alimentar esse povo? O verso 6 vai dizer que João escrevia ao povo dizendo que Jesus já sabia a resposta, mas fez aquilo para testar Filipe. Por que João escreveria que Jesus testaria Filipe? A gente está em 2023. E não diferente daquela época, muita gente tem fome, muita gente tem sede. E do mesmo modo que João escreve ao povo de Éfeso, é como se ele estivesse escrevendo para nós. A gente também não tem a presença palpável, física de Jesus, para que multiplique o pão. A gente tem que comprar esse pão. Aonde compraremos pão para alimentar esse povo que tem fome e esse povo que tem sede? Fica pensando nessa resposta, que mais adiante você vai entender o que eu estou falando. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros ou denários, dependendo da tradução, de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isto diante dessa multidão? Disse-lhe Jesus: assentai o povo. A gente está diante do primeiro episódio da multiplicação de pães. A Bíblia vai trazer duas situações nos evangelhos como esta. Esse episódio está registrado em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Esse episódio encontra-se nos 4 evangelhos. E uma coisa muito interessante traz para nós, como verdade prática, contida nesse mande eles sentar. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, levanta aos céus e faz uma ação de graça pública diante dos olhos dos discípulos e de todo aquele povo. O que significa isso, irmãos? Essa questão de dar graças, de ser agradecido, isso está diretamente ligado a tudo aquilo que o Evangelho de João já vem trazendo para a gente como instrução. Se você observar lá adiante no capítulo 6, a gente vai novamente falar sobre a ação de graças feita por Cristo. Qual o simbolismo disso? Lembra do que a gente falou lá no capítulo 4 de João? Deus procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Guarda isso. Jesus pegou 5 pães, que não dá nem para mim me saciar, que dirá a toda a multidão. Aquilo era a marmita de um jovem, era a lancheira de um jovem. Mas o jovem, diante da situação, talvez ouvindo Jesus dizer a Filipe: aonde compraremos comida para esse povo? O jovem levou a Cristo uma oferta. Não tendo a possibilidade, talvez, de ir diretamente, foi, de alguma forma, direcionado por André. Mas André faz isso meio que duvidando. O que é isso diante de uma multidão? Algumas coisas que a gente precisa colocar em nossa mente. Dízimos e ofertas. Não tem nada a ver, irmão, é multiplicação de pães e peixes. Vamos com calma. Dízimos e ofertas. Isso muitas vezes é falado e repetido todos os cultos. Em todos os cultos há uma ministração a respeito disso. O que é o dízimo, o que é a oferta. Deixa eu explicar com esse exemplo o significado verdadeiro dessa contribuição. Alguém deve uma quantia muito alta e não tem como pagar. Está desempregado, está precisando das coisas em casa e consegue uma viração de um serviço extra e ali resolve, naquela situação, o básico para a semana. Essa pessoa com aquilo em mãos, diz, isso aqui não paga a conta talvez de luz, a conta de água, isso não resolve a feira. Mas dá para comprar fubá e quem sabe hoje ovos, porque charque virou iguaria. Para que eu coma até a sexta. Eu não vou dar na igreja. Na igreja tem muita gente que dá. A igreja não precisa disso. Eu trabalhei, eu suei, eu ganhei e é meu. Essa pessoa está errada? Não, é um pensamento comum, meu, seu, de qualquer pessoa. Mas uma verdade prática. 5 pães alimentaria 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Não. Mas alguém se dispôs a ofertar 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta aos céus e agradece. Jesus consagra aquela pequena oferta. E depois daquele povo todo saciado, Jesus disse, recolhe aquilo que sobra. Porque uma das verdades do cristianismo é que a gente não deve fazer desperdício. 12 cestos cheios sobram de 5 pães e 2 peixinhos. Cada um sabe a sua situação e aquilo que lhe aflige. Mas seja agradecido. Aquilo que você pega, seja muito, seja pouco, apresente diante de Deus. Seja grato a Deus. Ofereça a Deus como gratidão. Porque, em verdade, o Evangelho nos ensina a dar com amor. Que não seja por barganha, necessidade,
e nem por obrigação. Ah, mas é lei. Não, não é mais lei, não é mais obrigação. Você dá com gratidão, é isso que Deus recebe. Irmãos, eu devo 5.000 reais, por hipótese, e eu recebi 100 reais desse serviço. 100 reais paga 5.000? Se eu tirar 10 reais dos 100, vou ficar com 90, paga os 5.000? Mas pelos 100 que eu recebi, eu apresento a Deus como gratidão. Pai, está diante de ti aquilo que tu me propiciasse a receber. Eu glorifico, Senhor, eu enalteço o teu nome porque tu me fizeste digno de receber esse pouco. De alguma forma você está fazendo com isso, não um ato de lei, mas um ato de adoração, de reconhecimento que Jesus é quem provê, que Jesus é quem abre as portas, que Ele é quem dá o suprimento necessário ao físico e ao espiritual. Quando Jesus levanta aos céus e agradece e dá graças, como aconteceu? Não sei, mas 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram que se fartaram. Alimentou todo aquele povo. Isso é possível, irmãos? Não. Vamos trazer em verdades? Vamos. Capítulo 5 de João, semana passada foi lido. O aleijado no tanque de Betesda. À beira do tanque, Jesus pergunta, queres ser curado? E o homem vem com desculpa, porque não tem, porque não sei o quê. Porque... A resposta daquele homem é, não posso ser. Isto para mim é impossível. Não tenho condições de em mim mesmo receber essa cura. Qual é a palavra de Jesus para aquele homem? Ah, você tem pouca fé? Ah, você não acredita? Não. Jesus o toma pela mão e o coloca de pé. Levante, tome o seu leito, ande, receba a cura. Quando Jesus ele manifesta àquele homem que a sua impossibilidade era apenas dele, mas não era para Deus, o que o texto está dizendo aqui é que 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão é também uma impossibilidade, André. Você está certo. Isso não é nada diante de uma multidão. Mas a impossibilidade que a gente tem não diminui a possibilidade que Deus tem de fazer aquilo que Ele quer e como quer. Quando esses pães e peixes alimentam aqueles homens e todos são saciados, o texto traz para nós, no versículo 16, a continuidade da mesma ideia. Vai mudar a cena, vai mudar os fatos, mas continua com esse pensamento. Aquele menino teve fé e levou diante de Jesus o pouco que ele tinha. Só guarda esse pensamento. Versículo 16 diz assim: quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, temeram. Mas ele, Jesus, lhes disse: sou eu, não temam. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O Evangelho de João não traz em muitos detalhes essa história. Mateus e Marcos também contam a mesma história. E o Evangelho de Mateus e Marcos traz para nós algumas coisas que foram ocultas por João. No Evangelho de Mateus e Marcos, ele diz que os discípulos não saíram à tarde. Não. Jesus os mandou na frente. Não é abandono dos discípulos, é ordem de Jesus. Vão na frente. Jesus ficou despedindo a multidão. Obrigado porque vocês vieram. Deus abençoe vocês. Perseverem na fé. Mas todos não foram embora. Então Jesus retirou-se para o monte a orar. E orando no monte, já havia escurecido, e o barco que os discípulos estavam, já estava bem distante em viagem. No meio da viagem, o mar se revolta, o vento sopra, e uma confusão acontece. Uma dificuldade coloca em risco a vida dos discípulos. Acabado o seu tempo de oração, Jesus vai sobre o mar para chegar adiante deles. Mas eles, vendo que alguém andava sobre o mar,
se desesperaram. E como a gente aqui no Nordeste diz, mais lá no sertão, eles viram uma visagem e ficaram com medo. É um fantasma. O que é isso que vem por aí? E Jesus disse, não temam, sou eu. No Evangelho de Mateus, ele registra que Pedro faz prova. Se és tu, Senhor, me deixa ir ter contigo. Jesus diz, vem. Pedro pula do barco e cai de pé sobre a água. E vai andando em direção a Jesus. No meio do caminho, Pedro olha ao vento, Pedro olha a tempestade, Pedro vê as dificuldades que o cercavam e Pedro afunda. Mestre, salva-me. E diz o texto que Jesus estendeu a mão, colocou de pé, entraram no barco e aquele caos acabou. O mar se acalmou, a tempestade foi embora, o vento parou. O que é que Jesus diz a Pedro como resposta registrada em Mateus? Onde está a tua fé? Qual era o assunto dos 5 pães e 2 peixes? O menino teve fé. Não dá para alimentar a multidão, mas eu ofereço diante de Deus. Quando Pedro encontra a primeira dificuldade, em meio àquele mar revolto, qual é a pergunta de Jesus para ele? Onde está a tua fé? O texto segue. Chegando no versículo 22, a gente vai encontrar a perícope que fala sobre o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E aqui nesse texto a gente traz algumas verdades, algumas situações que a gente precisa traçar em miúdos para que a gente entenda. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Então vamos lá, os povos viram Jesus despedindo os seus discípulos, vão na frente. Jesus ficou. Jesus está aqui, procura ele. Jesus está por aí, gente? Não, não está. E aí? Não. Atrás aí, Jesus está por aí? Não. Onde é que está Jesus? Alguém pensa e diz assim, talvez, no ímpeto da procura. Vamos procurar os seus discípulos. É possível que ele vá encontrá-los. A gente encontrando os discípulos, achará o mestre. Então entraram em vários barcos e seguiram para o outro lado, aonde os discípulos haviam saído no dia anterior. Chegando do outro lado, versículo 25, achando no outro lado do mar, disseram, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus está dizendo que entende a intenção daquele povo. Como prática para a gente, qual é a nossa intenção em seguir Jesus? É as vantagens oferecidas pelo mundo cristão? De você chegar no canto e talvez ser privilegiado porque não bebe, porque não fuma, porque não chama palavrão, porque não anda de mãos dadas com a mentira, porque não pactua com falsidades. O que é que te move pelo coração a seguir Jesus? Jesus traz aqui, com essa afirmação, algumas coisas que a gente precisa colocar em conta. Trabalhai não pela comida que perece. Espera aí, eu vou dizer ao meu patrão, não me dê mais salário? É isso que o texto está dizendo? Não. Trabalhai não pela comida que perece. Jesus estava fazendo a obra lá no capítulo 4, quando os discípulos saíram para comprar comida, e Jesus ficou conversando com a samaritana. Os discípulos voltam, veem Jesus com a mulher e não lhe perguntam nada. Depois que a mulher vai para a sua terra, os discípulos com Jesus lhes oferecem comida. Senhor, eis aqui a comida.
Nós saímos para comprar e trouxemos. E Jesus diz, eu não quero. Será que alguém lhe deu comida? Será que alguém trouxe uma marmita, deu a Jesus? Jesus vai responder para ele dizendo assim, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Aqui ele vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que de alguma forma te leva à eternidade. Os desdobramentos desse texto vai dizer que Jesus, ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os judeus que ali encontraram Jesus, que perguntaram como ele chegou àquele lugar, vão dizer para ele, está escrito, deu-lhes desse pão. Quem deu? Em muitas versões é oculto, em outras, porém, vai dizer assim, Moisés lhes deu do maná. Moisés lhe deu o pão que desce do céu. Jesus vai dizer, não foi Moisés que lhes deu esse pão. Foi Deus, foi meu Pai. Mas eu sou o verdadeiro pão. Aquele que come e bebe, aquele que come desse pão que eu lhe der, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Jesus disse à samaritana que se ela bebesse da água não teria mais sede. Agora diz aquele grupo que o cercava, que se comesse deste pão, não teria mais fome nem sede. Dá-nos desse pão. Que pão é esse? E ali começa um desdobramento de algumas coisas que Jesus vai dizer. Versículo 35. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Vocês estão me vendo, mas vocês não estão acreditando. Lembra? Capítulo 5, versículo 39. Vocês examinam a Bíblia porque acreditam que ela traz para vocês vida eterna. No entanto, vocês examinam ela e não querem vir a mim. Eu não vos condeno. Espera aí, isso não já foi dito lá no capítulo 3? Foi, ele não veio ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Jesus repete no capítulo 5, repete, eu não vos condeno. Mas Moisés vai julgar vocês. Por quê? Porque vocês creem em Moisés e não creem como deveriam. Porque se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, porque de mim Moisés testifica. Espera aí. Isso é uma afirmação solta? Não. Isso está no capítulo 1 também. Quando Natanael é chamado, e ele diz que nele era um judeu que não havia dolo. Depois que Jesus o revela, que o viu na figueira, ele disse, nós cremos, porque assim Moisés escreveu. Está tudo ligado, gente. É um discurso de João. A gente tem hoje em versículos e em capítulos, mas é uma verdade única. Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. Precisamos nos achegar a Ele com essa confiança, sabendo quem Ele é. Precisamos colocar em nossa vida o testemunho de João, o Batista, que viria alguém depois dele, que é antes dele. Esse alguém que é antes dele nos faria novos nascidos. É o assunto dele com Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Como, sendo velho, vou nascer de novo? Como? Capítulo 1, versículo 12. Mas todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Como assim, irmãos? Capítulo 1, versículo 12. Alguém, por favor, abre em João, volta algumas páginas no capítulo 1 e observa o que está contido no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Crer em Jesus dá a nós o direito de ser filhos, faz de nós novos seres em Cristo. Crer em Jesus, acreditar em Jesus, traz para nós essa verdade que não pode ser negociada, que não pode ser esquecida.
Quando Jesus disse que eles, mesmo vendo Jesus, não creram, versículo 36, ele segue o texto dizendo o seguinte, verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo que Deus me dá, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vamos pontuar isso aqui. Por que é que eu amo Jesus? Por que é que eu sirvo a Jesus? Por que é que eu sigo a Jesus? Porque Deus, o Pai, me deu a Jesus. Por que é que você tem sua vida devocional com Cristo? Porque Deus te deu a Jesus. Como foi que Deus me deu a Jesus? A gente vai estudar isso quando a gente chegar no capítulo 16. O capítulo 16 vai dizer que o Espírito Santo, Deus, é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Para eu me render, parar de resistir e me encurvar ao senhorio de Cristo, o Espírito Santo, que é Deus, me dá a Ele. Na matéria sobre salvação em teologia, todos concordam com isso. Duas correntes são as principais: sinergismo e monergismo. No monergismo, que não é a nossa, ou em palavras mais populares, calvinismo e arminianismo, diz que a diferença na salvação é a graça. Porque uma vez que Deus é soberano e Deus me dá a Cristo, o homem não consegue resistir à graça. Então se chama graça irresistível. Mas o próprio texto de João diz que ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Se não é resistível, como é que eu posso não querer aquilo que é soberanamente maior? No sinergismo, onde diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus, Deus me escolhe, me convence e me dá a oportunidade de responder à sua graça. Você não tem chance, você está perdido. Eu não vim condenar o mundo. O mundo está condenado e a condenação é essa: não crer no unigênito Filho de Deus. Versículo 18 do capítulo 3. Então, quando eu me rendo, paro de resistir e começo a caminhar com Cristo, acontece o que o texto diz. Todo o que o Pai me dá está na mão de Jesus. E de modo nenhum Jesus lança fora. O que quer dizer com isso, irmão? Que você pode ter raiva de mim. Eu sou um ser humano e posso falhar com você. Você pode se magoar com a igreja por diversos irmãos, inclusive pelo pastor. Mas Jesus não te lança fora. Deixa os olhos em Cristo. Pedro andou pela água enquanto olhou para Jesus. Quando tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou. Não tira os olhos de Jesus. Tu está na mão dele. Deus te deu a ele. E de modo nenhum ele te lança fora. Guarda isso. Salvação, soteriologia, começa em Deus. Deus criou o plano perfeito. Gênesis capítulo 3. Eu colocarei inimizade entre tua semente e a semente da mulher. Foi Deus que lançou a inimizade? Foi. Eu era amigo do mundo, dos prazeres do mundo, da vida que eu vivia. Hoje eu passo em lugares muitas vezes que eu digo assim: como é que eu perdia meu tempo com isso? Quem colocou inimizade daquelas situações que eu vivia e amava em mim, não fui eu não sou capaz, era algo que eu gostava. É Deus que colocou inimizade, é Ele que começa, que executa e que finaliza o plano de salvação. Eu apenas me rendo e aceito. Quando eu me rendo, eu digo: eu aceito, Senhor, esse plano. Versículo 39. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Outro detalhe importante: que o ressuscite no último dia. Irmão, isso é escatologia, isso é algo do fim. Vamos lá, com calma. Disse a vocês que João era judeu. João está escrevendo para um povo misto. João escreve que a ressurreição se dará no último dia. Mas espera aí, quando acabar tudo, o último dia já acabou. Guarda uma coisa no teu coração. A Bíblia, ela traz, na sua linguagem, algumas coisas que não são bem esclarecidas numa simples leitura. O que é que precisa, irmãos? Precisa conhecer a palavra de Deus. Meu povo peca por falta de conhecimento. Pedro, em suas cartas, Moisés, no Salmo 90,
eles fazem uma comparação de um versículo bem interessante. Moisés e Pedro dizem o seguinte: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o último dia significa que nós viveremos com Cristo na eternidade, um milênio, um longo tempo. Mas espera aí, irmãos, e se a ressurreição é no último dia, quer dizer que aquilo que as seitas vêm dizendo sobre o sono da alma é verdade? Não, não é. A ressurreição trata do corpo, não da alma, não do nosso psique, do nosso espírito. A Bíblia vai dizer, Hebreus 9, 27, que a todo homem é ordenado morrer uma só vez, seguindo depois o juízo. Então vai ter um juízo, irmão, trono branco e tal, Deus vai me julgar? Calma, Romanos 8, versículo 1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aonde é que você está? Você está em Cristo? Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Não tema. O último dia significa o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, lá pela altura do versículo 58, 59, 57 em diante. Olha, será numa fração de segundos, num piscar de olhos. Os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. Espera aí. O que é que vai ser transformado no vivo? O espírito? A alma? Ou o corpo? Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aquele que é mortal receberá um corpo de imortalidade. Então, o que vai mudar é o corpo. Como adorador, continuaremos adorando Ele aqui no céu e aonde quer que Ele nos mande. É muito importante a gente entender que a ressurreição trata do corpo. Irmãos, se eu morrer hoje, para onde eu vou? A Bíblia diz que hoje mesmo estarei com Cristo no paraíso. Mas espera aí, não é no seio de Abraão, paraíso. O que isso significa? Um lugar é a antessala, outro lugar é a sala principal, eu fico no terraço. Para onde é que eu vou? Gente, Jesus Cristo não brinca. Eu posso dizer algo a você que não é, e depois dizer assim, crente não mente, então não foi mentira, foi brincadeira o que eu disse a você. Mas será que Jesus sou eu? Será que ele vai brincar com algo que ele trata como verdade? No Evangelho de Lucas, Lucas registra uma passagem que muitos vão dizer que é parábola. Mas Jesus coloca nome nas pessoas, o rico e o Lázaro. Morreram. Estavam dormindo? Estavam inconscientes? Não. Algum momento no texto do capítulo 16 de Lucas, você vê o que foi condenado, o que estava em tormentos dizer, eu não merecia? Não. Porque a nossa mente, ela será aclarada de modo que se eu vier a sofrer dano por escolhas que eu faço, eu vou ter consciência que a escolha foi minha. Deus não escolheu ninguém para salvação, escolheu alguém para não salvar. Tito vai dizer que ele quer que todo homem se salve, que todo homem venha a crer. Os profetas vão escrever mais o seguinte, olha, teria eu prazer na morte do ímpio? Do ímpio? Não, de modo nenhum, antes que ele se arrependa, que ele se converta. O que Deus mandou para mim, Ele mandou para todo aquele que me conhece e conta comigo para executar essa obra com aqueles que ainda não foram alcançados. Mas conta com você também. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos que Ele me deu se perca. Ele começa a falar essas coisas e o público está ali atônito com essas verdades que ele está dizendo. Chega no versículo 48, ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não morra. Dá para explicar mais ou menos o que significa isso? Dá, o texto vai dizer adiante. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Começaram a discutir. Comer a carne de Jesus, canibalismo? Beber o sangue de Jesus. Mas beber sangue é pecado, não pode beber sangue. Tem muita gente que ainda hoje não come cabidela, não come fígado, não come churrasco. Sarapatel, buchada, Deus me livre. O que Jesus está dizendo não é isso, gente. Não é para você comer sangue, não é para você comer carne
Tem nada a ver com isso, não. Qual é a situação? Imagina que eu sou alérgico a camarão. Se eu comer camarão, eu vou empolar e vou morrer. Mas eu chego na casa de vocês e vocês me oferecem um salgadinho, alguma coisa, e eu não sei daquilo que preparo teve. Mas em respeito, em educação, eu pego um e como. Aí a minha esposa está comigo, prova, diz assim, é de camarão, não coma. Já comi. E eu começo a ficar vermelho, e começa a me faltar o ar. E o que é que faz agora? Toma água, leva para o médico, faz lavagem, como é que se faz? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu como algo e mastigo, as moléculas daquilo que eu mastiguei, as partículas micro, minúsculas, vai começar a se misturar no esôfago, no estômago, e o meu corpo vai começar a processar aquilo ali. Então aquilo vai para a minha corrente sanguínea, vai para todos os cantos que deve ir. Eu passei a ser um com aquilo que eu comi. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos nascer pelo Espírito para que nos tornemos um com Ele. Para que nós comecemos a criar o hábito de relacionamento com Ele. Na nossa vida comum, isso é natural. Um bebê nasce, vai ter 2 adultos que ele vai chamar pai e mãe. Ele nunca viu aquele povo na vida. Mas a mãe está todo dia com ele. O pai está todo dia com ele. Se tiver irmãos, estarão todo dia com ele. E ele cresce naquele meio, com aquelas pessoas e se torna um com elas. Quando a gente nasce de novo, nasce em Cristo, a gente não sabe orar. A gente não sabe ler a palavra. A gente não sabe viver como cristão. Mas convivendo uns com os outros, a gente vai pegando os hábitos, vai aprendendo os costumes e vai começando a se relacionar uns com os outros do mesmo modo que o capítulo 17, na oração sacerdotal, ele vai dizer, para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Ao ponto que nós começaremos um relacionamento com Deus como uma criança, mas vamos amadurecendo e aumentando aquele relacionamento ao ponto de ser um com Ele também. O que ele está dizendo é, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue para que se tornem um, para que recebam vida, para que sejam um. Isso não tem a ver com Santa Ceia, embora seja algo que é bem parecido, bem similar. Mas a Santa Ceia a gente faz e volta a fazer. Comer de Jesus, estar com Jesus, viver em Jesus é uma vez. É igual ao batismo, é igual à fé, é igual a Deus Pai. Olha, é uma só fé, um só batismo. Estar com Jesus é de uma vez para todas. O texto vai dizer, mais adiante, que as pessoas acharam isso muito duro. Versículo 60 diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Quem está capacitado para isso? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isso escandalizai-vos? Se, pois, vis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, há alguns entre vós que não creem. Se fosse de forma irresistível, se não houvesse nenhuma possibilidade de dizer eu não quero, não é o pastor Rosivaldo, não é a Igreja de Deus do R11, não é o diácono Sóstenes, não é o evangelista Daniele, não é o pastor Márcio, é Jesus. Como eles rejeitaram? Como eles não quiseram? Como eles preferiram as trevas ao invés da luz? Pensem nessas coisas. Lembra daquela questão lá do começo que a gente falou? De dar graças, Pedro ser repreendido onde está a tua fé. A gente vai ver agora em seguida a confissão de Pedro. Quando Jesus confronta aquele povo e diz que aquele povo não ficaria porque o seu coração tinha interesses e não era a vontade deles estar com Jesus, então Jesus diz aos 12, versículo 67, quereis vós também retirar-vos? Vocês também podem ir embora, vocês não precisam ficar. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, eu não vou mais multiplicar pão, não vai ter mais banquete, não vai ter mais vida fácil. Agora quem ficar comigo vai pegar a cruz e vai seguir.
Vocês querem ir embora também? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um fato interessante, Pedro afirma isso com convicção. Pedro diz que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus resiste a essa passagem, Marcos resiste a essa passagem. Em Mateus, Jesus vai dizer que, porque ele é um fragmento de pedra, ele será alguém de destaque, porque ele reconheceu a pedra angular, que é o Cristo. E se Deus não revelasse, ele não tinha como afirmar aquilo. Mas o Evangelho de João, ele é um dos evangelhos, para mim, mais apaixonantes. No final desse livro, a gente vai ver que Pedro, esse que fala com tanta convicção, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro se afasta. Pedro nega Jesus por 3 vezes e ele não se perdoa. Pedro diz: eu não sou digno de estar com eles. Em uma passagem dos evangelhos que vai falar da grande pesca, quando passaram a noite toda e não conseguiram pescar, e pela palavra de Jesus, eles vão e lançam as redes e trazem muitos peixes, Pedro se dá conta de quem era que estava com ele no barco. E Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador, eu sou indigno de estar perto de tu. Pedro reconhece a sua limitação. Pedro reconhece a sua insignificância. E a soberania, a majestade e a glória de Deus resplandece na cara dele a ponto de ofuscá-lo e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No final da trajetória de Cristo, Cristo vai dizer a Pedro: Pedro, o diabo me pediu para se andar na tua vida, e eu roguei ao Pai que te desse fé. Fé. Que te desse força, perseverança, fidelidade. Fé. Estão levando Jesus e Pedro está ali à espreita, tentando ver, e alguém diz: tu és um deles. Não. Parece com ele, se veste. Não. Não. O galo canta. Quando o galo canta, cai a ficha de Pedro. O mestre me advertiu, o mestre me avisou. Gente, eu vou voltar, Jesus morreu, acabou a crucificação, já está lá na caverna, já botaram uma pedra, não tem mais jeito. Quem vai comigo? Todo mundo foi. Jesus ressuscita, correm ao encontro dele. Onde está o corpo do mestre? Cadê ele? E Maria diz: aonde o colocaste? Por que buscai aos mortos quem vivo está? É o Senhor, mestre? É o Senhor? Vai aos meus discípulos e a Pedro. Aqueles que estão na mão de Deus, de modo algum ele lança fora. Se a tua complicação, o teu problema for comigo, resolve comigo. Se for com o pastor, resolve com o pastor. Mas Jesus de modo nenhum te lança fora. Pedro achou que não tinha mais jeito. Jesus está dizendo: tem jeito. Não acabou. Não terminou aí. Entenda, seja um com Cristo. Mas, irmãos, Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou. Pedro negou Jesus. Como é que vai ser? Ainda que você falhe, ainda que eu falhe, ainda que não tenhamos a fé exercida, de modo que é a vontade de Jesus, Ele não te lança fora. Ele é um Deus de recomeço, Ele é um Deus de novas chances, de novas oportunidades. Começa daí de onde você parou, mas não desiste. Foi até ontem, foi. Começa hoje de novo um novo caminho. Jesus Cristo, Ele é o único. Jesus Cristo, Ele é o Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Messias, que havia de vir, que veio e que voltará. Ressurreição, últimos dias, isso a gente vai deixar para tratar quando for pertinente sobre esse assunto. Sobre o capítulo do Evangelho, capítulo 6. Ele está linkado diretamente ao 5, ao 4, ao 3 e o 7 da semana que vem. Está ligado a todos esses. Não perde esse fio não. Irmãos, eu não estou conseguindo acompanhar. Tem os vídeos na Igreja de Deus. Procura lá no YouTube, tem os vídeos das aulas. Não conseguiu assistir aula nenhuma? Começa de hoje. Assiste a 6, semana que vem tem o 7, depois tem o 8. Vamos crescer junto, para a glória e louvor do Senhor.
há algum tempo, e eu quero franquear a palavra a vocês para a gente discutir um pouquinho sobre o assunto. Quem quiser falar é só acenar com a mão e Belivaldo leva o microfone. Alguém contribui, alguém pergunta, alguém tem algo a acrescentar? Gente, não fica mudo não, me ajuda. Cadê o Wilson para fazer as perguntas? Pode perguntar do capítulo 5, do capítulo 4, pode perguntar do capítulo 1, 2. Não pergunta do 7 não, porque a gente vai dar spoiler de algo que ainda não aconteceu. Mas dentro daquilo que a gente já leu e já estudou, pode perguntar. Pastor Márcio. Professor, é só para te ajudar mesmo. A paz do Senhor Jesus a todos. Você pediu e você está na casa de papai e vai ser ouvido. Me diga aí, quando ele falou... Versículo qual, pastor? O versículo... 26... 27. Mas essa pergunta é a seguinte: tu explicaste a questão da pessoa já ter sua salvação certa, a graça irresistível. Aí tu falaste a questão dos arminianos que pensam que não é assim. Aí não ficou muito claro a situação colocada para mim, né? No caso, para mim, qual a situação que você está abordando aqui como a certa? Ou você só colocou as duas questões mesmo para que a gente ficasse refletindo? Vamos lá. A resposta desse contexto do 26 está no 28, 29 na verdade. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo. Então, a obra de Deus é que eu creia em Jesus Cristo e que possa levar outros a crer. Se a salvação, ela se dá no modo do sinergismo ou do monergismo, em miúdos, se a salvação, ela trabalha com graça irresistível ou resistível, a gente, Igreja de Deus, acredita que a graça ela pode ser resistida. Mas e quem não acredita assim? Está errado? Para o nosso ponto de vista, está. Porém, não implica na crença em Jesus Cristo. Se ele acredita em Jesus Cristo firmemente e acredita que só é possível acreditar porque Deus de modo irresistível o chamou, eu quero estar com ele no céu. A Bíblia vai dar exemplos da soberania de Deus para muitos fatores, mas dentro da situação de salvação, de soteriologia, a gente vê algumas questões que são bem simples. Evangelho de João, capítulo 1, veio para os seus e os seus o rejeitaram. O que é rejeitar? O que é não querer? Estevão, cheio do Espírito Santo, capítulo 7 de Atos, gente, lembrando amanhã, segunda-feira, 8 da noite, grupo dos homens, vai ter o link para a gente estudar. Capítulo 7 de Atos, depois de Estevão discursar todo o Antigo Testamento, mostrando toda a autoridade da lei, falando de Jesus Cristo, ele vai olhar para o Sinédrio e os doutores da lei estarão de modo ciso contra ele, inclusive com falsas testemunhas. E a afirmação que Estevão faz: até quando resistirás ao Espírito Santo de Deus? Espera aí, Estevão, é possível resistir ao Espírito Santo de Deus? Ele, cheio do Espírito, com o rosto resplandecente, disse que sim. Então, a gente acredita que sim. Isso fere o que na salvação? Nada. Se de alguma forma algum membro da igreja que veio de uma igreja que tinha essa outra corrente, acredita que ele é salvo porque Deus de modo soberano o comissionou, o chamou, se ele acredita em Deus, essa é a obra perfeita. Acreditou em Jesus Cristo, essa é a obra perfeita. E o que é acreditar em Jesus Cristo? É tornar-se a cada dia um com ele, de graça em graça, de fé em fé, caminhando até o estágio, como a Bíblia vai dizer pelo apóstolo Paulo, de estatura de varão perfeito. Então, hoje, eu sou mais crente do que ontem, mas eu ainda sou menos do que amanhã. As experiências que eu vou ter hoje vão me edificar a ponto de amanhã eu ser mais crente do que eu sou hoje. E a cada dia isso tem que ser crescente, tem que ser algo que me mova, que me impulsione. Então, na salvação,
a gente tem as duas escolas principais. Tem outras? Tem. E vai entrar outras, inclusive, que são chamadas de heréticas, mas as duas principais, sinergismo e monergismo. E o sinergismo, inclusive, vai contra algumas afirmações que o próprio Armínio fez. Armínio também acreditava que a salvação era de modo eficaz, porque Deus fazia de modo irresistível. Mas os seus discípulos e os desdobramentos e tudo que a gente vem acompanhando depois disso, nos mostram essas duas escolas principais, sinergismo e monergismo. A soteriologia nessas duas visões, de modo mais chulo, mais vulgar, calvinista e arminiana. Boa explicação. Pode concluir, pastor. Só era o seguinte, quer dizer, você colocou o que está colocado lá em Romanos, capítulo 14, quando diz que alguns creem que se deve adorar a Deus em alguns dias selecionados, e outros creem que deve ser todo dia. Aquele que adora em determinados dias, se for para Deus, glória a Deus. Aqueles que acham que deve ter o dia específico, se for para Deus, glória a Deus. Não é isso mais ou menos que você quis colocar? Quem é que nos salva? Jesus, Deus. Não é? Quem é que nos julga? Ele. Ele é que tem a última palavra sobre isso. Mas é isso que está registrado. Já é. Obrigado, professor. Daniele. Só para perguntar, aqueles 3 pontos que o senhor falou sobre sinergismo, Jesus me escolhe, ele me ama, me escolhe, mas ele dá a oportunidade que eu aceite ou não. Foi no sinergismo, esses 3 pontos eu estou querendo para anotar. Vamos lá. A salvação, ela inicia em Jesus Cristo. Ou em Deus, vamos chamar assim. Deus criou o plano perfeito da salvação. Foi Deus quem criou o plano da salvação. Através do plano da salvação, Jesus é o autor e consumador desse plano. Jesus vem ao mundo como homem, se entrega no sacrifício perfeito que vai pagar aquilo que eu devo. Quem deve? Sou eu. Quem paga? Jesus. Quando Deus me escolhe e me impulsiona através do Espírito Santo a reconhecer a minha limitação, Ele me convence que eu sou pecador, Ele me convence que eu sou limitado, Ele me convence que haverá um juízo. Uma vez que eu sou convencido pelo Espírito Santo, que é Deus, eu paro de resistir e eu me rendo a Jesus Cristo. Quem se rendeu? Fui eu, ser humano. Então, nessa condição, Deus, Ele me escolheu, como escolheu a toda a humanidade. Propiciou Jesus para mim e para toda a humanidade. Mas aqueles que se rendem a Ele e dizem, eu quero, eu aceito, e eu vivo de modo digno de arrependimento, de modo digno de estar com Cristo, é um sinal de rendição minha, de parar. Há músicas que explicam isso de modo mais poético. Todos os dias o pecado vem e bate a porta. Não é mentira não, gente, é sério. Bate na minha, bate na do pastor, bate na de qualquer um. Mas a música vai dizer, eu escolho Deus. Algumas vezes eu posso falhar? Posso. Mas é como eu disse a você, por enquanto ele ainda continua de braços abertos, aguardando a gente em amor. Parou ontem, parou. Recomeça hoje, não desiste, continua. Tem nova história para você. Então é mais ou menos isso, Dani. O que o texto vai dizer em João, e é bem contundente, o capítulo 6 e o capítulo 10, é muito usado pelos calvinistas, que Deus deu a Jesus, está nas mãos de Jesus, e de modo algum você pode ser arrebatado. Eu posso decepcionar você. Já disse isso e estou repetindo. O pastor pode decepcionar você. Mas Jesus declara, de modo algum te lançará fora. Você está guardado. Pedro viu os sinais. Pedro andou sobre a água. Mas quando tirou os olhos de Jesus, afundou. Eu posso afundar. Eu posso tirar os olhos de Jesus e afundar. Mas enquanto eu estiver com os olhos nele, o vento, o mar pode estar revolto e eu vou estar por cima. Porque Jesus me garante isso. Pastor Rosivaldo. Venha-se embora para cá, conclua e ore para encerrar. Amém. A gente respeita, na verdade, os calvinistas, né? E a gente vive como família e acreditamos que no céu nós vamos estar.
Mas eu tenho uma pergunta para fazer à igreja, só para você sair um pouquinho pensativo daqui. Se Deus já me escolheu e Ele me elegeu como meu Salvador, certo? Então, alguns creem assim, desde a eternidade, o Senhor já sabia, e de fato Ele sabe. Então, na mente de Deus, todo mundo tem que acreditar que Ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Concorda comigo? Deus sabe, mas eu não. Como o Sócio acabou de falar, ele pode resistir. A pessoa pode evangelizar alguém e ele dizer, eu não quero Deus, não quero sua obra, não quero ninguém. Então, eu resisto. Agora, pense no calvinismo que diz, eu sou um eleito de Deus e Ele já me escolheu e eu estou predestinado a ir para o céu. Ok? Vamos imaginar isso antes do Calvário. Se eu já tenho a salvação, para que me serve o Calvário e Cristo morrer ali na cruz? Percebeu que parece que o calvinismo, dessa forma cega, torna o Calvário menos eficaz. Porque quando a gente era criança, o que é que a gente respondia? Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele é o Salvador. Então a obra do Calvário foi para providenciar uma porta para que você pudesse dizer sim ou não ao sacrifício dele de salvar a sua vida. Então o calvinismo deixa. E assim, para encerrar, não temos tempo obviamente, é uma pergunta bem simples. Veja, você passou sua vida toda exercendo justiça, misericórdia, aí Jesus vem, você crente que ia ser levado, e ele deixa você. Nino, Davidson, né? Denison, porque tem Davidson também. Nino, vou falar bem assim, olha, você fez um bom trabalho, mas eu não escolhi você. E Nino tem o direito de dizer a Jesus, eu vou para o inferno e só não vou para o céu, porque o Senhor Jesus não quis. Você acha que Jesus daria esse espaço para alguém dizer isso a ele? Não, a salvação está aí. Você resiste se quiser. Pense um pouco sobre isso. É claro, mais uma vez eu digo, essa obra da salvação é do Senhor Jesus, mas vamos pensar a respeito disso. Fique de pé, vamos orar. Pai bondoso e amado, estou diante da tua presença, coloco diante do Senhor, Pai, teu filho, Sóstenes, Emerson, e cada professor, Deus, que tem se dedicado a ensinar a tua palavra na EBD. Continua com a tua igreja, pedimos que o Senhor continue manifestando a tua presença. Obrigado, Deus, por começar esse dia de forma tão especial, desfrutando da tua presença nesse lugar. Obrigado por se manifestar de forma pública, ontem, hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Continua abençoando, Pai, cada família, cada casal. Oramos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor continue dando o desejo de aprendermos mais de Ti. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aguardem o culto.